Luís, Exatamente. queria começar pelo princípio. Como o nome Zé de Bragança já indicia, nasceu em Bragança, certo? Não, Não? não, Errado. é errado, é errado. Não é errado, mas, enfim, Já não é dá uma para das... a pergunta do não sei quantos milhões, dos mil. Não, não, Descemos um patamar. pois é das contingências da minha vida. Não, não direi que será a minha vergonha, mas bem ao contrário, mas é das contingências da minha vida. Eu nasci na freguesia de Santa Cruz, em Coimbra. A minha mãe, melhor, eu fui nascer a Coimbra. Os meus pais eram muito amigos de um obstetra que trabalhava na Casa de Saúde de Coimbra e tanto eu como a minha irmã nascemos na Sofia. Nasci, 15 dias depois fui batizado e regressei à minha terra. Portanto, ou seja, tive uma estadia curta, praticamente umas pequenas férias de 15 dias em Coimbra só nessa altura. Portanto, Mas depois, nascimento e batizado, mas tudo junto na considera-se altura. filho de Bragança. Filho de Bragança, sempre vivi em Bragança. Só não vivi os primeiros 15 dias da minha vida, como a Isabel constatará, não será propriamente a idade mais presciente, nem mais. Nem que nos Não apercebamos deixou da cor. marcas. Não deixou marca, não. Graças a Deus, não. De maneira que nem andei na rebaldaria Coimbra, nem, enfim, na queima das fitas, nada. Não, Com nada 15 disso. dias não consegui, não, não, não. Não conseguiu. Não, Portanto, não e consegui. depois em Bragança estudou até ao fim do liceu, é isso? Exatamente, isso aí sempre junto com a minha gente, escola primária, ciclo preparatório e liceu até ao fim. Isso foi. E, e depois decidiu escolher direito. Direito era já a escolha da sua mãe e do seu pai, é certo? Exatamente. O meu pai Sim. e a minha mãe eram os dois licenciados em Direito. O meu pai era advogado, a minha mãe foi primeiro enfim, militar e depois conservadora do registro civil, também em Bragança. Aliás, conheceram-se os dois em Bragança quando o meu pai lhe deu posse como conservador do registro civil. Portanto, foi mas a escolha não foi a escolha foi muito derivado enfim, à admiração que eu tinha pelo meu pai. O meu pai era enfim, um advogado muito sólido, na altura na província portuguesa, como a Isabel ainda se recordará, havia muito crime, muito desde contrabando, ao crime passional, ao crime de propriedade, que eram o meu pai, enfim, patrocinou os casos mais complexos que se passaram em Bragança e eu, portanto, tinha uma grande admiração por ele. E depois era leitor compulsivo do Ernest Stanley Gardner e do seu Perry Mason, Do não é? seu Perry Mason, que tem agora uma nova Exatamente, série que eu ainda não vi. exatamente, e da Stella, e portanto todas as minhas férias de verão eram destinadas a devorar os livros do Ernest Stanley Gardner, de maneira que esse sim, enfim, tive esta inclinação profissional pela advocacia. Houve um período em que ainda tive quase a optar pela carreira de bombeiro, mas foi, O que hoje em dia foi, era o que vai dar ao mesmo, muitas vezes, não é? sim, quer dizer, assim, pois, aliás, não sei se não adiante, não falando das competências, porque acho que os bombeiros são realmente bastante competentes. Quanto aos advogados, não falo. Zé Luís, mas então decidiu que vinha para Lisboa estudar e não para Coimbra, onde tinha nascido, não é? Porque é que foi esta Eh, escolha? minha, aí não bem assim, porque, vamos lá ver, eu acabei o liceu em 1975, precisamente um bom ano para acabar o liceu, quando tinham sido saneados da Faculdade de Direito de Coimbra e da Faculdade de Direito de Lisboa todos os professores catedráticos. Era a onda enfim, da grande revolução estudantil, da UEC, do MRPP, etc. E de maneira que nessa circunstância o meu pai primeiro começou, enfim, tentou arranjar uma solução que não passasse por meter-me nessa confusão e optou por
Salamanca. Salamanca é uma hora e meia de carro de Bragança, já era na altura, e tinha uma grande escola de Direito, então inscreveu-me ainda numa residência e inscreveu-me ainda para a admissão ao curso de Direito em Espanha, que implicava mais um ano prévio, um ano vestibular, só de castelhano e de matemática. Entretanto, estamos em 1976, um dos grandes amigos do meu pai e colega de curso formou ou fundou, juntamente com outras pessoas, obviamente, o curso de Direito da Universidade Católica Portuguesa, e que recolhia todos os professores que tinham sido saneados das outras, e, portanto, enfim, aí optou-se por eu vir para Lisboa para a Católica e perdeu-se a oportunidade de eu casar com uma Dolores qualquer, não é? Eu só sei que as perdizes, as perdizes que vêm de lá sempre que eu vou a Bragança são muito boas. São muito Mas, boas, muito mas eu boas. prefiro a Lisboeta que escolheu à Dolores, mas pronto, isso é outra Pois, conversa. pois, São Luís, sim. por falarmos de mulheres, ter uma mãe licenciada e uma mãe que trabalhava não era muito vulgar nesse tempo. Isso acha que marca a maneira como depois se lida e se convive com as mulheres, como se respeita, nomeadamente, a inteligência feminina? Sem dúvida, sem dúvida, Isabel. Eu aqui, ainda por cima, tenho enfim, um lastro, ou melhor, não só a minha mãe, enfim, foi licenciada em 1942, com média 17, foi a melhor aluna do curso, aqui em Lisboa. Nós ainda temos aqui uma fotografia dela numa festa de homenagem que lhe foi feita pelos professores catedráticos, rodeada do Marcelo Caetano, do Paulo Cunha, de todas as eminências académicas da altura. Mas depois também tinha a minha avó, a mãe da minha mãe, que era professora primária, e que além de ser professora primária era uma matriarca completa, não é? Dizia-se em Bragança que mandava em toda a gente, até no bispo. Sim. Portanto, era. E do lado do meu pai, mas esta minha avó era presidente das conferências vicentinas, era presidente de todas as conferências ligadas à Igreja e discursava em todos os eventos que se passavam em Bragança. Não é? Era, digamos, uma mulher imponente. Não é? Do lado do meu pai, a mãe do meu pai, enfim, viuvou muito cedo, quando ficou com 5 filhos, ainda muito nova, e, coitada, viu-se obrigada a ter que gerir toda, enfim, a parte agrícola toda da família, não é? E, portanto, digamos que ela acho que com 19 ou 20 anos, estava à frente de tudo aquilo que era a casa agrícola, a negociar produtos, a negociar rendas, a receber pagamentos, a fazer pagamentos, ou seja, era também verdadeiramente uma matriarca, porque mandava também nos filhos todos, aliás, mandou até morrer, portanto, nunca, não, eram 3 mulheres muito fortes, cada uma ao seu estilo, não é? 3 mulheres muito fortes, a mais sofisticada de todas elas, obviamente, a minha mãe, e a minha avó Beatriz, a minha avó Felicidade era uma mulher mais digamos, mais do interior do distrito, mas as 3 com um enorme caráter e que me deixaram sempre uma enorme impressão para mim. Enfim, nunca compreendi o menosprezo com que aqui em Lisboa, quando cheguei aqui a Lisboa, por exemplo, via as mulheres serem tratadas, não é? Porque em Trás-os-Montes é uma estrutura matriarcal, a estrutura social é matriarcal. São as mulheres que mandam. Podem não se exibir muito, mas que mandam, mandam. Mandam. E, aliás, permita-me até contar uma coisa, Isabel, que é, eu como profissional, como advogado, recebia, enfim, andava muito conselho, quando eu fui advogado ainda em Bragança, em 5 anos, até 89, e como advogado recebia muitos casais que me iam pedir conselhos e opiniões, etc. Então, geralmente começava o homem sempre a pôr a questão. Ele iniciava e punha a questão ao seu doutor e depois, passava que aí 2 ou 3 minutos, nos casos mais demorados, a mulher interrompia dizendo: cala-te burro, não sabes o que dizes.
Portanto, prosseguia ela. aí as cotas eram ao contrário. E, portanto, a estrutura matriarcal, que aliás é estudada e é reconhecida da sociedade do Nordeste transmontano, era muito importante. As mulheres eram muito importantes porque eram as mulheres que asseguravam, quando os homens, quando partiram para a Primeira Guerra Mundial, e Para a depois já nem falo imigração. para a imigração, etc., elas que asseguravam tudo. E, portanto, tornavam-se verdadeiras. O Dr. Salazar arranjou um esquema para substituir as professoras primárias, que eram as regentes escolares, não é? Eu ainda tive duas tias, uma tia minha, regente escolar também, que mandavam também na aldeia, portanto, a regente escolar era quem mandava na aldeia, até mandava no redor, portanto, havia uma estrutura forte de poder feminino forte, não é? Ah, depois passou para Lisboa e na sua curta biografia no livro, no Sem Papas na Língua, refere incursões na política. Como é que isto aconteceu? Oh, amiga, isto começou, Isabel, começou em Bragança. Nós apanhamos o 25 de Abril, tinha eu 15 anos, houve um grande movimento, um grande frémito de entusiasmo naquele dia e nos 15 dias seguintes, mas 15 dias depois começaram, enfim, digamos, iniciou-se o PREC, não propriamente enfim, ou melhor, os primórdios do PREC, não é? E os meus pais foram saneados, o meu pai e a minha mãe, essencialmente pelos cargos que tinham, não propriamente porque tivessem posições políticas Mas muito porque marcadas. toda O a meu gente pai, que tinha lugares era assim, não é? de direção era assim, e eu, com 15 anos, também fui saneado do liceu. Ah, Eu foi? fui saneado numa RGA em que o grande, digamos, o acusador mor foi um primo direito meu, curiosamente, mas enfim. E pronto, e a partir daí, obviamente, nunca mais, enfim, enfim, inscrevi-me no CDS e na Juventude Centrista, e mesmo em Bragança fui ainda presidente da Comissão Conselhia da Juventude Centrista, comecei a minha militância política no CDS, depois vim para Lisboa em 96, e aí o meu pai virou-se para mim com um ar muito sereno e disse-me: meu querido, vens para cá para estudar, não é para fazeres política. E, portanto, eu percebi o que é que isso significaria em termos de incumprimento, em termos de sanções para o incumprimento. E, portanto, aí dediquei-me mesmo à faculdade, quer dizer, de uma perspectiva lato sensu. Sim. Naquela época, naquele tempo, também ninguém se dedicava só a uma coisa, era impossível não olhar à volta, não Exatamente, é? exatamente. Portanto, foi, e aí depois da universidade, quando regressei a Bragança, aí regressei outra vez fortemente à militância política, fui presidente da Distrital de Bragança, fui presidente da Assembleia Municipal de Bragança, depois ainda fui 15 dias, ou um mês, não sei se foi 15 dias, foi um mês, ainda fui deputado, porque eu era o número 2 da lista, não fui eleito, só fui eleito número 1, ainda vim aqui para a Assembleia da República a deputar, deputei, Isso é uma portanto, durante experiência. os uma experiência fantástica. Para mim não era grande experiência, Isabel, porque eu tinha sido redator da Assembleia da República quando tinha 20 anos, de maneira como funcionário, não é? Portanto, Já conhecia os cantos já à casa. conhecia os cantos à casa, sim, sim. Conhecia os cantos à casa. Foi bastante mais importante para mim a primeira presença do que a segunda, porque na primeira presença trabalhava mesmo e, enfim, era a Comissão de Acompanhamento à Revisão Constitucional, eu era redator todo, tínhamos que pôr, enfim, em português decente a oralidade dos seus deputados, que na altura era sempre Naquele tempo. altamente categorizada, naquele tempo altamente categorizada, mas que um bocadinho sempre a oralidade não obedecia propriamente aos tempos dos verbos e havia sempre ali algumas conjugações que tinham que ser feitas e nós é que tínhamos que redigir tudo isso e foi uma grande escola para mim.
Pois, Portanto, foi enfim, tive esta, aqui. isto é como alguns observam pássaros, o Zé Luís foi para Exatamente. depois foi observando os políticos Fui observando, portugueses, exatamente. Fui observando os políticos o que lhe portugueses. permite depois que este sem papas na Ora língua bem, conte ora tudo bem, isso, não é? ora bem, de maneira que eu conheci razoavelmente bem a política por dentro. Depois fui candidato a vereador da Câmara, enfim, integrei as listas do professor Marcelo Rebelo de Sousa à Câmara de Lisboa em 89. Fui eleito vereador e exerci o pluro da ação social e pronto, enfim, e depois disso, Mas ia enfim, perguntar, nessa altura, depois sai de vereador do CDS, na área do exatamente, Pelour da Ação Social, que para si sempre foi uma questão importante, e exatamente, integra a equipa do novo Presidente da República, mais tarde o depois, Dr. Jorge Sampaio. Como é exatamente. que um vereador do CDS acaba numa equipa do PS? Olha, Mica, a equipa não era bem só do PS, era essencialmente, era maioritariamente, é verdade, ligado ao Partido Socialista. Mas no convite que o Dr. Jorge Sampaio me faz, eu acho que Mas, decorreu. portanto, ele conhece-o porque ele era, na altura, presidente da Câmara, certo? Exatamente, Sim. membros da Câmara só. Ele já conhecia o meu pai, mas dos congressos de advogados, mas a mim obviamente não me conhecia e conheceu-me na Câmara. E tivemos sempre uma boa relação e uma relação de ele nutria por mim alguma simpatia e enfim, como eu tinha um pluro que era um pluro enfim, obviamente que não era discutível aquilo que se propunha e aquilo que se fazia, nem à esquerda nem à direita, aliás, menos porventura até à esquerda do que à direita, e eu tinha uma relação muitíssimo boa com todos os presentes da Junta, independentemente das suas cores políticas, etc. De maneira que eu acho que ele, enfim, gostava de mim, tinha confiança em mim, e quando precisou de alguém na presidência da República que tivesse mais ligado à ação social direta e que pudesse também acompanhar a mulher, a Dona Maria José Rita, então fez-me esse convite, eu, enfim, aceitei, obviamente, e passei ali 8 anos da minha vida. Não é? Quando começou a escrever a sua coluna de opinião na Notícias Magazine, escolheu o nome de Zé de Bragança. Acha que é um nome que o sintetiza? Isabel, eu acho que quando fui convidado, desafiado para esta tarefa, para esta tremenda tarefa, por uma grande amiga minha e por uma grande diretora que eu tive, quando fui desafiado, posto a questão de saber se eu assinaria com o meu nome ou assinaria com pseudónimo. Isto não só porque eu iria iniciar, digamos, uma coisa nova, como, sobretudo, porque eu, estando ligado a Belém e à Presidência da República, não Zé queria, Luís, obviamente, também. afaste só um bocadinho para trás do computador porque está a fazer eco. Muito Sim, bem, peço desculpa. Quando, assim está melhor. tá. Tá? Quando, estando ligado como estava à Presidência da República, não queria que os meus artigos, que seriam sempre artigos, enfim, tentariam cultivar a ironia, e seriam, digamos, artigos de costumes e de Polémicos, atualidade, sim. exatamente, e polémicos. Não queria com isso, obviamente, estar a comprometer ou a colar de alguma forma, obviamente, a instituição que servia. E, portanto, dentro da panóplia de soluções que nos ocorreram, surgiu efetivamente a solução do Zé de Bragança, que acabou depois, mais tarde, não muito mais tarde, que quase que imediatamente se colou à pele e se transformou, digamos, muito mais do que um pseudónimo, quase o meu alter ego, de maneira que eu e o Zé de Bragança somos siameses mesmo. Siameses, é o Dupont e o Dupont. Dupont e Dupont, exatamente. O Zé de Bragança é um pouquinho mais inteligente que eu, mas pronto.
Mas, sim, mas eu lembro-me que na altura, e eu acho que isso se aplicará se calhar ainda hoje, o Zé de Bragança queria assumir um olhar sobre a política de Lisboa, que ainda é muito centrada em Lisboa, um olhar de fora de Lisboa. Acha que isto hoje ainda é importante? Ou seja, que ainda há um olhar do resto do país e um olhar de Lisboa? Completamente, Isabel, completamente. O que me entristece a mim muito é que hoje, antigamente, quando eu vim para Lisboa, em 89, Bragança, por exemplo, e o interior do país, eram terras esquecidas. Havia um manifesto, não direi subdesenvolvimento, mas um grau de desenvolvimento completamente diferente de Lisboa. Ou seja, Lisboa era a grande Lisboa, o Porto eram as grandes cidades, enfim, era, digamos, um horizonte que para um jovem ou para alguém que tivesse ambições absolutamente necessário, digamos. Hoje em dia não acontece o contrário, mas houve uma revolução tão grande nas cidades do interior, à custa essencialmente de dois fenómenos, que foi a qualidade dos seus autarcas, por um lado, e por outro lado, a distribuição dos institutos politécnicos e das universidades pelo interior do país, que, enfim, em que estas cidades, Bragança, quando falo de Bragança falo da Covilhã, da Guarda, de Castelo Branco, não têm rigorosamente nada a ver do que eram em 1989 e são hoje cidades com um grau de desenvolvimento muito apreciável, com gente nova, com vida, com, enfim, uma energia, uma vitalidade muito interessante, obviamente com um problema demográfico que os colmatar, esperemos que um dia se colmate, porque a qualidade de vida de Bragança, quem está em Bragança não tem nada a ver com aquela que as pessoas de Bragança têm que passar imigradas aqui em Lisboa, não é? Não é hoje Bragança tem condições para voltar a receber os seus naturais, enquanto que, obviamente, porventura, no século passado não tinha. Quando aproximando-nos do seu livro e olhando que acabou de ser lançado e que está nas livrarias, para quem estiver interessado em espreitar e ler, porque eu acho que vale muito a pena e é um livro de férias, é um livro de verão, para pensar um bocadinho estes últimos 20 anos, mas também para rir e chorar, que às vezes também me comove, pelo menos eu como leitora comovi-me. Mas no prefácio, o Zé de Bragança garante que sempre escreveu em liberdade, verberando os unanimismos e o politicamente correto. Acha que desde esses finais do século XX, inícios do século XXI até hoje, a doença, sente que a doença está na mesma ou que se agravou? Ou seja, o politicamente correto e o unanimismo? Oh, Isabel, eu acho que se agravou seriamente. Já na altura era uma doença preocupante e eu acho que começa a ser uma doença letal para o livre pensamento, para quem quer pensar livremente e se quer expressar livremente. Eu hoje reconheço que há muita gente que não diz aquilo que pensa porque enfim, a pressão das redes sociais é de tal forma grande que condiciona muitas pessoas a pronunciarem sobre muitos temas, não é? Ou então pronunciam-se de acordo com aquilo que é enfim, o discurso Que do não momento, levanta não é? ondas, exatamente. Mas Exatamente, que é inócuo. eu, como jornalista e como escrevendo também uma coluna de opinião, eu sinto que faço muitas vezes sem querer uma autocensura, que é pensar, será que vale a pena a chatice que expressar este pensamento vai dar? E enquanto o Zé Luís, na sua crónica semanal no Destaque, eu leio-a e penso,
que é espetacular a forma como o Zé Luís vai direto aos assuntos. Sente-se tão livre hoje como quando começou a escrever? Sente que esta liberdade, mesmo que lhe custe, é uma obrigação? É um dever? Isabel, eu sinto-me até mais livre porque estou mais velho, não é? Portanto, quando, quando a gente vai caminhando para a velhice, enfim, quer dizer, cada vez Percebe tem o menos tempo para acessório? correr. Sim, exatamente. Exatamente, Sim. exatamente. Agora, para mim, a escrita e, mais uma vez, enfim, sempre a minha gratidão por quem me empurrou para ela, a escrita hoje, mais do que nunca, para mim é uma catarse. E é um elemento absolutamente fundamental para o meu equilíbrio psicológico. E, portanto, como eu sou uma pessoa um bocadinho impulsiva na reação àquilo que não gosto, não é? E àquilo que contraria e que vai contra os meus princípios, os meus valores, tento dizer isso de uma forma muito clara, porque tenho a convicção, com certeza isto é, obviamente é totalmente infundado em termos de lógica, mas tenho a presunção de que a grande maioria dos portugueses silentes, dos portugueses que não falam, pensarão como eu. E, portanto, mas que têm medo de se manifestar. E, por isso, enfim, essa minha vontade sempre. E tenho também há uma outra característica que quem me conhece sabe que existe, que há, enfim, uma lógica algo provocadora que eu também gosto de pôr sempre nos meus textos, não é? Provocar sempre alguém, não é? E chamar pelo nome, não andar por pseudónimos, não é? De maneira que um dia, se me quiserem processar, então, enfim, é o que está na moda, não é? Mas a Luís acha que no fundo é dessa maioria silenciosa que fica, no fundo não tem coragem de se exprimir porque pessoalmente tem medo das represálias, inclusivamente, mas que depois pode correr o risco de se rever em discursos também muito populistas, como nós temos visto acontecer Sim, no sim, mundo, sim. que são também discursos que, sim senhora, apontam o dedo aos problemas, mas na prática nós sabemos que não têm solução para eles, não é? Certo. Isabel, o populismo, eu tento fugir dele como o diabo da cruz, não é? Agora, a grande questão que eu acho que neste momento se coloca é que quem entende ou quem defende uma sociedade modelada por valores, por princípios éticos, quem entende que um profissional não é só um profissional do seu ramo, está a exercer um serviço, qualquer que ele seja, sempre um serviço aos outros também. Enfim, quem tem este tipo de princípios muito decorrentes, obviamente, da doutrina social da Igreja, quem tem este tipo de princípios não é populista, não é? É ao contrário. Agora, reconheço que a ausência de quem defenda, concretamente em Portugal, de uma forma clara e evidente, a democracia cristã, que hoje, enfim, praticamente é inexistente, infelizmente, tenderá a recolher-se ou a recolher a sua raiva, digamos assim, ou melhor, a sua frustração em partidos em partidos mais populistas. Eu acho que em Portugal nós, de alguma forma, ainda temos alguma proteção relativamente a esses partidos. Temos o Chega, é verdade, o André Ventura, mas, enfim, acho que ainda estão de uma forma muito incipiente, ainda não se definiram completamente. Têm coisas completamente absurdas, não é? Enfim, na minha perspectiva, penas de morte, castrações químicas, etc., são coisas que eu nem sequer posso conceber no nosso tempo, não é? Mas, enfim, não os vejo serem, enfim,
aquela extrema-direita holandesa, enfim, dos frugais, e a extrema-direita europeia, não tem nada a ver. Não é? Sim. Não estou a ver, não comparo com os discursos do Salvini, nem com os discursos dessa gente que é verdadeiramente perigosa. Não é? Zé Luís, eu ia propor acabarmos aqui esta primeira parte, sendo que quem nos ouviu até aqui pode estar interessado depois em ouvir a segunda parte, porque vamos beber um café e o ouvinte também, mas voltaremos com uma segunda parte. A segunda parte é que é boa, não é, Isabel? É que é quando me faz fazer aquelas perguntas que A segunda nós parte combinamos. é a mais provocadora, exatamente. Pois, exatamente. É Por aquelas isso, perguntas que a gente combinou, não é? Está bem, exatamente. Isabel. Até já, Zé Luís. Até já, até já.